Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. No último vídeo, nós tratamos de avaliar, analisar, discutir o seguinte tópico: Deus tem a prerrogativa de se revelar ou de se ocultar. Alguém me perguntou, mas vem cá, por que Deus não tem a vontade somente de se revelar? Por que Deus também tem vontade de se ocultar? Isso parece estranho. E se parece estranho se aplicado a Deus. Mas nós mostramos para vocês que quando a gente lê ali Mateus capítulo 11, a partir do verso 24, se não me engano, até o 27, você vai perceber que Jesus diz o seguinte: olha, por que Jesus fez numerosos milagres em algumas cidades e não fez em outras? Se ele sabia que se ele fizesse nessas outras, essas outras se arrependeriam, enquanto que nessas cidades onde ele fez numerosos milagres, eles não se arrependeram. De forma massiva, tá? De forma completa e total. As cidades onde Jesus realizou numerosos milagres, Betsaída, Corazim, Cafarnaum, não se converteram completamente. Não se arrependeram. Todas as pessoas dessas cidades não se arrependeram. Como Nínive se arrependeu diante da pregação de Jonas. Aí surge a pergunta, então por que, se Jesus sabia que Tiro e Sidom e até Sodoma, se recebessem esses numerosos milagres que ele realizou em Corazim, Betsaída e Cafarnaum, se ele sabia que Tiro e Sidom e Sodoma se arrependeriam, por que ele não realizou esses numerosos milagres nessas cidades também? Por que não? Não é? Não é uma pergunta normal, natural que vai surgir? E é a pergunta que surge. Aí você vê a resposta de Jesus. Jesus começa dizendo o seguinte: olha, foi bem-aventurado és tu, né? Deixa eu só ler o texto, só para a gente introduzir esse novo tópico sobre o qual a gente vai se debruçar aqui agora. E que tópico é que nós vamos discutir agora? A igreja de Deus conhece Deus. Então vamos lá, olha aqui. Olha só o que Jesus disse. Por aquele tempo Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Deus escondeu esses mistérios sobre os quais a gente trata. Olha aqui, dos sábios e instruídos, ele escondeu. Ele escondeu. Ele não revelou nada para sábios e instruídos. E as revelaste aos pequeninos. Em contrapartida, ele decidiu revelar aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. O que ele quis dizer aqui com isso? Jesus quis dizer, porque assim foi do teu agrado. Porque o Senhor quis. Essa é a síntese. Esse é o significado. Por que Deus não realizou milagres em Tiro e Sidom e Sodoma? Se eles teriam se arrependido? Porque Deus quis. Porque assim foi do seu agrado. Aí ele escondeu coisas dos sábios e instruídos e revelou coisas para os pequeninos. Por quê? Porque ele quis. Porque foi do seu agrado. Se você, depois de receber essa resposta de Deus, pergunta, para que então o Senhor fez isso? Com que razão? Aí você já está passando os limites oferecidos pela Bíblia. Você tem que ficar dentro do seu quadradinho. Porque aí você já está invadindo a soberania divina. Estaria invadindo a soberania divina. Você entende? Você alcança isso? Porque foi da vontade de Deus. Muita gente não entende, muita gente não compreende, é normal, é natural que não compreenda mesmo. Mas por que Deus soberanamente decide se ocultar a uns e se revelar a outros? Por isso aqui, ó, Romanos 3:9. Que se conclui, temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Todos, judeus e gentios. Todos estão debaixo do pecado. Esse todos é sem exceção. É um todos absoluto.
É por isso que Deus detém a prerrogativa de se ocultar para uns e se revelar para outros. Por que mesmo? Porque assim foi do seu agrado. E aí, o que você vai fazer depois disso? Porque assim foi do seu agrado. E aí Jesus, no verso 27, diz: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. O Pai se revela a quem Ele quer, o Filho se revela a quem Ele quer. Vocês estão vendo a resposta de Jesus? Para essas coisas aparentemente incompreensíveis no nosso Deus? Mas é porque toda a raça humana estava debaixo de pecado e, portanto, condenada. E aí, quando eu digo, olha, Deus não tinha, portanto, nenhuma obrigação de salvar ninguém. Aí muita gente se espanta. Os arminianos, remonstrantes, wesleyanos e pelagianos ficam em polvorosa quando ouvem isso de um teólogo reformado ou de alguém calvinista como eu. Isso é um absurdo! Deus deseja salvar cada ser humano da face da terra. Bom, se ele deseja, se é vontade dele salvar todo ser humano da face da terra, porque vocês interpretam mal os textos sobre os quais vocês fundamentam essa afirmação, então vamos analisar o seguinte, vamos lá. Vamos para o segundo tópico. A igreja verdadeira de Deus o conhece verdadeiramente. Esse é o segundo tópico. Começamos lendo o que consta em João 14, verso 17. João 14, verso 17. Vamos lá? João 14, verso 17 diz assim: é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. Veja, olha que afirmação impressionante essa de Jesus Cristo. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Por que não pode receber o Espírito da verdade, o mundo como um todo? Porque está debaixo de pecado, morto para Deus. O mundo é carnal. O mundo é escravo do diabo. Só quer satisfazer a vontade, o querer do diabo. Enquanto carne, o mundo para nada presta. Vai dizer Jesus em João 6,63. É por isso que o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, olha, porque não o vê nem o conhece. Não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, disse Jesus para os discípulos, porque ele habita com vocês e estará com vocês. Vejam isso. Então, para quem que Deus se revelou? Através do Espírito da verdade, o Espírito Santo. Para os seus. Mateus 1,21 diz: seu povo. Jesus salvará o seu povo dos pecados deles. O seu povo. Efésios 5,25. Jesus deu a sua vida pela igreja. É para o seu povo, é para a sua igreja que ele se revela. Mais uma prova. 1 João 4, 6. Vamos lá. 1 João 4, 6. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, nos ouve. Quem não é de Deus, não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então quer dizer que há dois espíritos, um da verdade e um do erro? Sim. O espírito da verdade é o Espírito Santo. O espírito do erro é quem? É o diabo, é Satanás. Aí João está dizendo, nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Veja, João, por exemplo, eu não posso tomar esse texto aqui para dizer para vocês, olha, quem ouve o Paulo César, quem ouve o PC é de Deus. Quem não ouve o PC não é de Deus. Eu não posso fazer isso, eu não posso falar isso. Vocês estão entendendo?
Eu não posso, eu não tenho autoridade para falar isso aqui. Agora, João, o apóstolo, ele tinha toda a autoridade para falar isso porque ele foi um dos chamados para escrever o seu testemunho. Foi chamado pelo Espírito Santo de Deus para escrever o seu testemunho, que hoje é palavra de Deus, inspirada. É Normans. Ou seja, é a nossa Constituição, é a nossa única autoridade de fé e prática. Eu não posso dizer isso, olha, quem não me ouve não é de Deus. Quem me ouve é de Deus. Eu não posso dizer isso. Veja, muita gente... Olha só como os meus acusadores, em sua grande maioria, não todos, mas em sua grande maioria, são desonestos, são injustos. Comigo. Eu não posso dizer que aquele que não me ouve, né, não concorda com o que eu estou dizendo aqui, ele não é de Deus. Eu não posso dizer isso. Porque muitos que não concordam comigo aqui são pessoas eleitas, escolhidas, pessoas já salvas, embora elas não se reconheçam como tais. Olha só a coisa, gente. Vocês acham que eu sou um cara tresloucado, biruta, que estou falando aqui pelos cotovelos? Não, eu estou falando a palavra de Deus, eu estou sendo honesto. João, sim, João poderia falar, olha, nós somos de Deus, quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Ouve o quê? A palavra. Ele diz, quem conhece a Deus, ouve. Mas quem não conhece a Deus, não ouve. Não concorda com a palavra. Aí já é diferente. Aí já não é comigo. É a palavra. Não sou eu. O centro das atenções. Entende? Então, por que isso? Quem conhece Deus nos ouve. Porque Deus se revela ao seu povo, à sua igreja. A quem ele elegeu. Ele escolheu antes da fundação do mundo. Vai dizer Paulo em Efésios 1, de 3 até o verso 14. Então, é a esses que Deus se revela. Outro texto que nós gostamos de elencar para fundamentar este tópico. A igreja verdadeira conhece Deus verdadeiramente. João 10, versículo 14. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. A quem Deus, a igreja de Deus verdadeira conhece a Deus verdadeiramente. Deus se revela para quem então? Para as suas ovelhas. Deus não se revela para os lobos. Deus não se revela para os cabritos. Deus não se revela para as hienas, para as corujas, para os chacais, para os leões. Deus só se revela para as suas ovelhas. Jesus diz, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Por que as ovelhas conhecem a Deus? Porque foram conhecidas por Deus, primeiro. Eu só amo a Deus porque Deus me amou primeiro. 1 João 4, 10. Vocês estão entendendo como isso é maravilhoso? Como escutar essas coisas aqui fortalece a nossa fé nesse Deus maravilhoso. Isso aqui é palavra de Deus, meus queridos. Palavra de Deus, não é minha palavra. Não é minha palavra. Olha o que mais. João 17. Eu queria ler todo o capítulo 17, mas ele é muito longo e para a gente... Eu poderia ficar uma semana falando só sobre o capítulo 17 aqui. Mas veja, vamos ler alguns versículos apenas do capítulo 17 de João. Olha só que maravilha dentro desse tópico. A igreja verdadeira conhece a Deus verdadeiramente. João 17, 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é esta. Conhecer o único Deus verdadeiro.
conhecer Jesus Cristo que foi enviado por Deus. É vida eterna, conhecer. Este conhecer aqui tem um sentido amplo e profundo. É um conhecer de relacionamento, é um conhecer de confiança mútuas. É um conhecer de comprometimento. É um conhecer que se rende à vontade daquele que unicamente é Senhor. Eu não sou Senhor perto dele. Ele é Senhor, então eu o reconheço como Salvador, como Messias, eu o conheço como Senhor da minha vida, eu o conheço como aquele que me redime, como aquele que me sustenta. Conhecer, esse conhecer é vida eterna. Olha o verso 6. Jesus, hein? Palavras de Jesus aqui. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Para quem, eu vou falar baixinho, para quem somente Jesus manifestou o nome do Pai? Para quem somente? Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim. Jesus só manifestou o nome do Pai e só manifesta o nome do Pai àqueles a quem o Pai lhe deu. Foi assim, é assim e será assim até o fim. Somente aqueles que o Pai deu a Jesus é que receberão a manifestação do nome do Pai por meio de Jesus Cristo, por obra do Espírito Santo. Somente esses. Está achando que é uma interpretação forçada da nossa parte? Olha o verso 8. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Viu? Quando Jesus se manifesta a esses que o Pai lhe deu, eles não são violentados. Eles não perdem a sua liberdade de agência. Eles não se tornam robozinhos, marionetezinhas, bonequinhos nas mãos de Deus. Um Deus tirano, violento, arbitrário, é o Deus dos calvinistas. Não, não é assim. Eles creem porque são convencidos, são persuadidos. São João 16, 7, 8. São convencidos, são persuadidos. Não são violentados. Aí Jesus aqui no verso 9, ele fala uma coisa que muitos se espantam. É por eles quem? Aqueles a quem o Pai lhe deu. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste porque são teus. Veja, Jesus intercede somente por aqueles que o Pai lhe deu. E Jesus faz questão de citar o quê? Que ele não intercede pelo mundo inteiro. Está aqui, ó. Como é que um arminiano, remonstrante, wesleyano e pelagiano, ele interpreta isso aqui? Como? Isso que eu estou lendo aqui no capítulo 17 de João. Eu sei que os nossos irmãos arminianos, wesleyanos, remonstrantes, adventistas, e eu já estive debatendo com um aqui indiretamente, a quem eu chamo de bebezão, eu sei que eles fazem um malabarismo exegético para poder sair disso aqui. Malabarismo, chicana, acrobacias exegéticas para poder sair disso aqui. É por eles que eu peço, não peço pelo mundo. Veja,
Jesus não tem interesse de salvar o mundo inteiro. Ele só irá salvar aqueles a quem o Pai lhe deu. A igreja verdadeira conhece Deus verdadeiramente. Olha o verso 26 agora. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer no futuro. Nós, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. Quem são esses? Os que o Pai deu a Jesus. E é por esses que Jesus intercede. Jesus não intercede pelo mundo. Então, eu vou ficando por aqui. E nós analisamos então o seguinte: a igreja verdadeira conhece Deus verdadeiramente. Esse é o segundo tópico. Por quê? Porque foi a ela que Deus se revelou, de forma salvífica, redentiva. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Bom, eu tenho mais 2 tópicos para analisar com vocês. Eu tenho o tópico Deus conhece. Deus conhece. E o outro tópico que eu creio que eu vou analisar por último é: qual é o ponto em comum de todos aqueles que Jesus não conhece? Há um elo que os liga. É um ponto em comum em todos esses que Jesus não conhece. Esses que pertencem ao mundo pelo qual ele não ora, não intercede. Portanto, não se revela, não se manifesta o nome do Pai a eles. Qual é o ponto em comum? Nós vamos descobrir isso na Bíblia. Mas do próximo tópico, Deus conhece. Deus conhece. Esse é o próximo tópico. Louvado seja o nome de Jesus. Glórias a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Se você que está me assistindo agora aceitou o que a palavra de Deus diz, não o que eu estou dizendo. O que a palavra de Deus está dizendo. Receba uma bênção em nome do Senhor Jesus. Amém.